Tudo bem? Eu sou a professora Juliana De Cássia, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos continuar com a concordância nominal. Só para relembrar um pouquinho da última aula, que é a concordância nominal, vai ser a concordância do adjetivo com o substantivo que o acompanha. E hoje nós veremos de uma forma mais prática, com alguns exercícios, se você fixou tudo que você estudou na aula anterior. Então vamos para o quadro. Duas ou mais substâncias de gêneros diferentes. Gêneros diferentes, eu tenho um masculino e um feminino. Como que vai ficar? Ele vai concordar com o masculino, né? Eu tenho um masculino, o vestido e as bolsas. Eu tenho um substantivo, vestido, tenho as bolsas, outro substantivo, foram vendidos. Por quê? Porque eu tenho um masculino ali com o gênero diferente. O quadro, o masculino, e as joias, um feminino, foram leiloados. Por quê? Porque eu tenho um masculino. Vamos observar em forma de exercícios como que vai ficar. Dê um pause no seu vídeo e retorne com a resposta. Então, há erro de concordância em. Eu estou procurando o erro. Onde que está errado? Vamos lá, alternativa por alternativa. Atos e coisas, mas eu posso observar que quando eu tenho o mas próximo, ele está concordando com o mais próximo. Mas é o quê? Um adjetivo que está concordando com o mais próximo. Nós vimos até o momento em que quando eu tenho um masculino, ele vai concordar com o masculino. Todavia, se ele estiver no feminino, ele pode concordar com o mais próximo. Dessa maneira, atos e coisas, mas ele está concordando somente com as coisas. Atos de qualquer maneira, mas está somente relacionado a coisas. Então, eu tenho a primeira alternativa certa. Dificuldades e obstáculo intransponível. Olha lá, dificuldades são as dificuldades. O obstáculo eu tenho no masculino. Intransponível está no singular, ou seja, ele está se referindo somente ao último. Dificuldades e obstáculo intransponível. No singular e no singular, tá? Certa a minha alternativa. Cercas, feminino plural. Trilhos, masculino plural. Cercas e trilhos abandonados. Aqui eu tenho ele se referindo aos dois, tanto às cercas quanto aos trilhos. Ou ele poderia também estar só se referindo ao segundo, porque ele está no masculino e no plural. Fazendas e engenho próspera. Já descobri aqui alguma coisa diferente. Por quê? Se eu tenho fazendas e ele está no feminino e no plural, o meu engenho está no singular e no masculino. O prósperas, ele não poderia estar no feminino e no plural. Então, ele vai ficar como? Prósperas, ele deveria ser prósperos, porque eu tenho um masculino e um feminino. Então, eu já tenho aqui a minha alternativa, mas vamos verificar a alternativa E. Serraria e estábulo é a serraria e o estábulo, conservados. Eu tenho ele no plural, concordando com os dois substantivos de forma correta. Então, eu tenho a alternativa D. Quando eu tiver o pronome, a concordância do pronome com o nome, como que vai funcionar, professora? Vamos
observar no quadro como que vai ser essa concordância. Vamos lá. Do pronome com o nome. Então, conheci ótimos rapazes e moças, com os quais fiz boas amizades. Por que os quais? Porque eu tenho mais de um nome. Eu tenho aqui rapazes, um nome, e moças, dois nomes. Então, eu tenho o meu pronome no plural, o qual seria o pronome relativo no singular. Os quais, o pronome está retomando os rapazes e as moças. Então, ele vai retomar de que maneira? No plural, né? Se eu tenho dois, eu tenho que referenciar também de maneira no plural. Já no segundo exemplo, eu tenho aqui, vi Joaquim, é o meu primeiro nome, e suas filhas. Eu tenho aqui o meu segundo nome, porém, não os cumprimentei. Aqui o pronome os está se referindo a quem? A Joaquim e suas filhas. Tem que estar no plural. Não posso dizer, né? Não o cumprimentei porque Joaquim vem primeiro. E aqui se eu dissesse, vi Joaquim e suas filhas, porém não as cumprimentei, eu estaria me referindo somente às filhas. E aí estaria certo? Está certo porque ele pode concordar com o mais próximo. Aí ele teria visto Joaquim e suas filhas, porém não as cumprimentaria. Mas daria a entender o quê? Que ele havia cumprimentado Joaquim. Tudo bem? Bom, vamos ver o próximo slide. Quando o substantivo for modificado por dois ou mais adjetivos, dois ou mais adjetivos no singular. Eu tenho 3 tipos de colocações possíveis. Então, eu tenho aqui no primeiro caso, os exércitos brasileiro e o americano. Eu tenho que ter a determinação dos exércitos no primeiro caso e a determinação do segundo caso, né? Os exércitos brasileiro e o americano. Eu estou me referindo aos dois, tanto ao brasileiro quanto ao americano. No segundo caso, eu tenho o exército brasileiro e o americano. Eu tenho aqui também essa colocação possível. Eu tenho o exército brasileiro e o... É como se estivesse implícito aqui. E o exército americano. Eu tenho também essa colocação possível. E aqui no terceiro caso, eu tenho o exército brasileiro e americano. Eu já não tenho aqui a determinação que o segundo exemplo traz com o artigo. Eu estou me referindo, eu estou modificando 2 ou mais adjetivos, todavia esses adjetivos estão o quê? No singular. Quando eles estiverem no singular, eu posso utilizar destas 3 maneiras. As 3 colocações estão certas, as 3 estarão possíveis. Tanto no plural, determinando, quanto determinando os 2, quanto determinando somente um. Vamos verificar aqui um próximo exercício, se o que você viu até agora você conseguiu fixar. Então, dê um pause aí no seu vídeo e volte para verificar a resposta. Assinale a frase que encerra um erro. Sempre que você for ler lá o seu exercício, grife o que o enunciado está pedindo. Ele está pedindo, nesse caso, um erro. Vamos verificar, vamos procurar aí o erro de concordância. Estavam abandonadas a casa, o templo e a vila. Quem estava abandonadas? Se está abandonadas, está no plural. Se está no plural, eu tenho que ter mais de um. Se está abandonadas, está no feminino.
Já passei aqui a alternativa, a professora já dedurou a alternativa, mas vamos continuar. Se está aqui no feminino, então eu tenho que ter a casa, o templo e a vila. Tá certo? Não tá certo, professora. Porque o templo é masculino, então deveria estar como? Estavam abandonados. Porque eu tenho um masculino lá no meio. Estavam abandonados a casa, o templo e a vila. Então, eu já tenho aqui a alternativa que está errada. Vamos verificar as outras alternativas. Ela chegou com o rosto e as mãos feridas. Olha lá, somente quem estava ferida? As mãos. Então, elas estavam feridas. Está concordando no plural e no feminino, porque somente as mãos estavam feridas. Ele pode concordar com o mais próximo? Sim, ele pode concordar com o mais próximo. Ele vai estar se referindo somente ao substantivo mais próximo. Decorrido 1 ano e alguns meses, lá voltamos. Alguém deve ter marcado alguma destas duas alternativas aqui, porque elas estão tão próximas, né? Decorridos 1 ano e decorrido 1 ano. Você deve ter pensado, alguma dessas duas aqui, elas estão praticamente iguais. Porém, as duas estão corretas. Eu posso concordar, né, com decorrido 1 ano, com o meu mais próximo, ou eu posso concordar com decorridos 1 ano e alguns meses. Eu também posso ter essa segunda possibilidade. Lá voltamos, então não é nem a C nem a D, se porventura você colocou algumas dessas alternativas. E a última aqui, ela comprou 2 vestidos cinza. Logo mais nós veremos um pouco sobre as cores. Mas ela comprou 2 vestidos cinza. Tá certo, o cinza ele não vai concordar. A cor, quando ela for um substantivo, ela não vai concordar. Então, ela comprou 2 vestidos. Cinza, ele vai ficar no singular. Muito bem, vamos avançar com os slides. E aqui seria a primeira alternativa, a errada. Bom, nós entraremos agora em uma parte que despenca nos concursos, né? Algo que você deve prestar bastante atenção, porque entra um pouco nas suas exceções. E aí você deve estudar com cuidado, né? Dedicar tempo também para essa parte aqui de concordância nominal. Então, vamos ver como que vai funcionar o anexo. Ah, professora, nunca aprendi o anexo. O anexo e o incluso, ele terá a mesma concordância. Como vai funcionar? Anexo, o que é sinônimo de anexo? Sinônimo de anexo é junto. Junto. Por exemplo, se eu disser, seguem anexas às planilhas, seguem juntas ao e-mail, geralmente a gente encaminha um e-mail, planilhas ou documentos, ou certidões, qualquer tipo de documento. Quando eu disser seguem anexas, né, ao e-mail, seguem juntas ao e-mail. Então, eu tenho essa semelhança, essa sinonímia de anexo conjunto. Incluso não, né? Quando algo está incluso, está inserido. Mas ele recebe a mesma concordância de anexo. E aí nós veremos aqui nos casos. Vão anexos os documentos. Vão anexos os documentos. Anexos por quê? Eu tenho masculino e eu tenho plural. Vão anexos os documentos solicitados. No de baixo, a planilha segue anexa. Quem está anexa é a planilha. Ele está no singular, sem o plural, ele está no singular, sem flexão, e está no gênero feminino, a planilha. Então, ela segue anexa. Há muitas contundências aí. O que vai acontecer, professora? Se tiver em anexo.
Em anexo, vamos pegar aqui em anexo. Posso escrever em anexo? Em anexo, ele é utilizado de forma coloquial. Nos nossos concursos, geralmente ele cairá como anexas, anexos, que é a norma culta da língua. Então, em anexos, ele é utilizado de forma coloquial. Eu utilizo na minha linguagem, no meu falar. Mas no meu escrever, principalmente, em redações, eu vou colocar como concordando com o meu substantivo. Anexos os documentos, anexa a minha planilha. E aqui embaixo estão inclusas as taxas. Então, inclusas por quê? Feminino e plural. E as taxas? Não tem nada ali no meio, né? Eu tenho direto. Quem está inclusas? As taxas. Quem está anexo? A planilha. Quem está anexo? Os documentos. Não tenho nada ali dificultando. Feminino, feminino. Plural, plural. Nesse caso, se fosse singular, está inclusa a taxa. Tranquilo. Eu tenho singular, porém eu tenho a concordância do feminino. O próximo slide eu tenho a olhos vistos. Como que vai funcionar a olhos vistos? Eu me refiro a visivelmente. É uma construção pouco utilizada, mas a gente não pode deixar de lembrar. Por quê? Quando eu tiver olhos vistos, eu estou me referindo a visivelmente, a olhos vistos. É visível, né? Então, eu posso ter essa construção lá no meu concurso? Posso, porém é pouco utilizada. Vamos verificar como que ela vai funcionar. Joana emagrecia a olhos vistos. João envelhecia a olhos vistos. Eu posso trocar por visivelmente, professora? Obviamente, posso sim. É, na verdade, um sinônimo. Joana emagrecia visivelmente, todos podiam ver. João envelhecia da mesma maneira, todos poderiam ver. Quando eu tiver a olhos vistos, quero me referir a visivelmente. Bom, aqui eu tenho o só. O só, ele pode ser somente ou ele pode ser sozinho. Eu tenho que verificar na minha construção como ele está sendo utilizado. Aquele depende do contexto. Então, olhe o contexto lá e verifica como que ele está sendo utilizado. A minha primeira construção, eles estavam sós. Se eles estavam sós, eles estavam como? Sozinhos. Eu posso substituir lá, vejo se cabe. Eles estavam sós, eles estavam sozinhos. Eu não preciso colocar eles estavam só. Se são eles, não cabe, né? Se são eles, tem que ser sós. Se está no plural, os sós tem que estar no plural. Vamos verificar aqui. Eles estavam sós, eles estavam sozinhos na grande sala iluminada. Se ele estivesse aqui, ele estava só. Ele estava só na grande sala iluminada. Também teria a mesma concordância, aqui já no singular. Ele só. Ele teria o mesmo significado de sozinhos. Só elas estavam na sala. Só elas estavam na sala. Somente elas. Eu posso substituir. Somente elas estavam na sala. Elas estavam sozinhas? Estavam sozinhas. Mas essa minha construção é diferente da de cima. Eu poderia dizer aqui, elas estavam sós. Aí eu teria o mesmo sentido, né? A mesma intenção na minha colocação. Mas aqui eu coloquei de forma diferente, eu quero outra construção. Só elas estavam, somente elas estavam. Na minha terceira construção, elas só passeiam de carro.
elas somente andam de carro. São Maria Gasolina, isso, aquelas que só andam de carro, só de somente. Elas não andam de ônibus, não andam de trem, não, elas só passeiam de carro. Então, eu tenho esta construção de apenas, de somente. Bom, nosso próximo slide. Eu tenho aqui os adjetivos que eles podem ser adverbiados. Como que é isso, professora? São adjetivos que podem se tornar advérbios com a inclusão de um sufixo. Como chama esse sufixo? Mente. Você já viu aquele raramente, seriamente, obviamente? O que é isso? É um advérbio. Porém, ele veio originado de um adjetivo. E eu tenho estas construções que o meu adjetivo pode ser transformado em um advérbio. Eu posso chamá-los de adjetivos adverbiados. Vamos ver como fica no quadro. Então, vamos falar sério. Se eu disser vamos falar seriamente. Seriamente. Eu não perco o meu sentido, eu permaneço com a minha construção, transformei em um advérbio e não perco o meu sentido. Penso que falei bem claramente. Olha lá, transformei o meu adjetivo em um advérbio. Estas aves voam altamente. Acrescentei o mente, mudei o meu radical, percebe que eu estou acrescentando o a para poder inserir o mente. João e Joana raramente vão ao cinema. Então, eu tenho aqui essa construção, raramente, também mais um advérbio, e eu tenho aqui os adjetivos adverbiados. Como que cai? Como que vai cair isso no concurso, professora? Ele pode ser pedido no concurso, porque ele está dentro da classe de concordância, porém, o que muda, né? Ele não vai flexionar. João e Joana, raramente, seriamente e altamente, o advérbio ele não flexiona. O que é não flexionar? Ele não vai para o plural. Lembra da aula lá de advérbio? Não vai para o plural. Então, nós ficamos por aqui com concordância nominal. Nós temos ainda um tiquinho de concordância para terminar o nosso assunto. Estudem e eu encontro vocês na próxima aula. Até mais!